Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um teste T univariado aqui no Jamov. Para que serve esse teste? Para verificar se a média de uma variável métrica é igual a um determinado valor esperado populacional. Esse valor esperado populacional ele vem ou da prática ou da teoria. Então como é que eu faço isso aqui no Jamov? Eu venho aqui em análises, na aba análise, venho aqui em teste T para uma amostra. Vou selecionar aqui uma variável métrica dessa minha base de dados, nesse caso vou pegar a satisfação, que tem uma amplitude variando entre 0 e 10, e vou passar aqui para a direita. Antes de eu passar aqui para a direita, eu vou deixar selecionado de cara já o teste T de Student, que é o que eu estou interessado, e aqui no tipo de verificação que eu vou fazer, nesse caso uma verificação bicaudal. Se eu estivesse interessado numa verificação unicaudal, eu selecionaria aqui a opção correspondente. O valor de teste por padrão que ele traz é 0, vou de 0 a 10 vou pensar no 7, dá um Enter e vou passar aqui a satisfação. Quando eu passo aqui ele faz o cálculo, então veja que ele já trouxe a minha estatística T calculada de 7,46, eu estou trabalhando com alfa igual a 0,05, então nesse caso eu já sei que a 0,05 e para uma amostra grande, maior do que 120, o valor de referência é 1,96, porque a distribuição T ela é literalmente igual à distribuição normal quando T é maior do que 120. Como é que eu sei se a minha amostra é grande só com essa informação? Pelos meus graus de liberdade. Então, aqui eu tenho 506 graus de liberdade. E os graus de liberdade nesse teste é igual a n-1, então significa que eu tenho um n igual a 507. Como o T aqui é maior do que 1,96, eu já tenho uma evidência contrária à hipótese nula, ou seja, eu vou rejeitar que a média é igual a 7. E isso aqui vai ficar refletido num p-valor pequeno, menor do que 0,05. Então veja que o p aqui é menor do que 0,05. Bom, para complementar as minhas análises, eu posso selecionar aqui alguns outros valores. Então, por exemplo, a diferença de média, que nesse caso é 0,425, significa dizer que a média menos o valor esperado populacional de 7 é igual a 0,425. Então, do ponto de vista de significância estatística, eu verifiquei que P é menor do que 0,05, então tem uma evidência contrária à hipótese nula. Resta agora fazer uma análise da significância prática. Então, considerando a amplitude de 0 a 10, você vai comentar se essa diferença de média de 0,425 é muito grande a ponto de merecer aí algum tipo de destaque maior. Aqui eu tenho um intervalo de confiança, então veja, como o P é menor do que 0,05 e o T maior do que 1,96, o zero ele não vai fazer parte aqui desse intervalo de confiança, o que também é uma evidência aí contrária à hipótese nula. Aqui eu tenho a dimensão do efeito, o D de Cohen. Como referência, a gente tem que um D igual a 0,20 significa um efeito pequeno, um D de 0,5 um efeito médio e um D igual a 0,8 aí um efeito grande. Nesse caso a gente está com um efeito pequeno, que na prática significa dizer que essa diferença ela não é lá muito grande, muito embora seja estatisticamente significante. Aqui eu tenho a estatística descritiva, então veja que n realmente igual a 507, a média 7,42, então 7,42 menos 7 é igual justamente a 0,425, uma média de 7,55, um desvio padrão de 1,28, que significa que está se conformando bem em torno da média, ou seja, a média parece ser uma boa representação do ponto central dos dados, e um erro padrão de 0,0569, que nada mais é do que o desvio padrão dividido pela raiz de n, nesse caso 507, então é só pegar 1,28 e dividir pela raiz de 507. Essa diferença de média dividido pelo erro padrão, você vai ter então a estatística T calculada. Bom, uma última análise que a gente pode fazer é a verificação de teste de normalidade, clicando aqui. O teste de normalidade ele vai rejeitar a hipótese nula, certo? E a hipótese nula aqui é de que a distribuição ela é uma distribuição normal, ou seja, tem uma aderência a uma distribuição normal. Ele está rejeitando isso, mas é normal que isso aconteça, porque a minha amostra ela é grande e esse teste ele é melhor para amostras pequenas. Como aqui eu tenho uma amostra grande e a distribuição T ela é literalmente igual à distribuição normal, eu posso trabalhar com esse pressuposto
atendido, muito embora o teste esteja dizendo o contrário. Então, sobre teste T univariado, era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Algumas referências sobre o teste e explicações adicionais você tem na descrição do vídeo. E até a próxima.